Tudo bem, Abel? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado nos canais Fox Sports. A gente acabou de acompanhar a passagem dos jogadores do São Paulo aqui se deslocando de um campo reduzido para o campo 2 do centro de treinamento da Barra Funda. Primeira atividade desta semana liberada para a presença dos jornalistas. São Paulo que depois da eliminação na Libertadores agora está com uma agenda bem mais tranquila e vai ter bastante tempo para trabalhar e tentar se recuperar. Nas próximas 4 semanas o São Paulo só tem jogos aos finais de semana. Ontem, inclusive, teve treino em jornada dupla, em 2 períodos, no período da manhã e também no período da tarde. Hoje só treinamento no período da tarde, mas aos poucos o Wagner Mancini vai colocando as ideias dele e também as ideias do técnico Cuca, que tem uma data inicial estimada, dia 15 de abril, mas a gente já até mostrou na nossa programação quando a água molha o repórter ao vivo pra lá de desagradável. Daqui a pouquinho a gente volta, Abel Neto. Muito bom. André. Surpresas acontecem, André. Sensacional. Mas essa aí... Olha, vamos... Vibrei. Vamos voltar. Essa aí, diga, Lívia. Não, a gente vai voltar pro estúdio enquanto o André... Maravilhoso. Rapaz, eu achei que era montagem isso aí. O André se afogou ao vivo. Mostra aí, cara. Deve estar Não, segura. Ô, produção, por favor, produção, traíra, separa. não para de dar risada. Separa essa imagem pra gente colocar aqui mais uma vez. Eu vou pedir licença pro Andrezão. Daqui a pouquinho a gente mostra. Ele se afogou ao vivo ali. Abel, você tá um pouco mais contido. Fiquei no quase, já chegou perto. Eu dei mais sorte que o André. O André deu azar ali porque foi um... Cara, forte tá muito negócio, próximo, rapaz. Foi no rosto. Olha, deixa a gente tentar se recuperar aqui. O André tá se recuperando, ele volta com mais notícias do São Paulo. Mas, entre tantas novidades, a imprensa podendo acompanhar o São Paulo do lado de dentro, né, Zinho? Porque desde a eliminação da Libertadores. E aí veio a derrota para o Corinthians, portões fechados, ninguém fala e um clima mais sério, né? Já começa a mudar um pouquinho. Sem dúvida. Teve água, teve tudo, né? Mas legal, é bom. O repórter tá ali acompanhando tudo, tá de perto, tá vendo até o semblante dos jogadores, como tá o ambiente, como ele até passou pra gente, que os jogadores agora com tempo mais livre, mais treinamentos, mais condições do Mancini trabalhar isso, até como o Cassino falou, quem sabe ele optar, bota 3 zagueiros ou não, dá uma proteção melhor para esses laterais que são mais de apoio do que de marcação, tira um pouco a pressão só de jogo e ganha confiança nos treinos para o São Paulo voltar a vencer, que é o que o torcedor quer, para que essa pressão do torcedor diminua, é só com resultado, é só com vitórias. E o jogo é difícil, né? Porque eu tava conferindo a tabela aqui, Abel, amigos, é um jogo contra o Red Bull. Red Bull que deu trabalho pro Corinthians, que deu trabalho pro Palmeiras. E não vai ser muito diferente pro São Paulo. Empatou com o Palmeiras na primeira rodada e ganhou do Corinthians. A gente entrevistou o Antônio Carlos, lembra? Aqui, Time arrumadinho, time bem organizado. É pedreira. Pois é, não vai ter vida fácil não, assim como o nosso repórter não teve vida fácil. Você que chegou agora no Tarde Redonda, não entendeu nada, a gente vai colocar na tela a imagem mais uma vez, mas já tenho notícias que o André passa bem, viu? Coloca aí pra gente, não produção. Morreu afogado. Não morreu afogado. O André estava dando notícia. Rapaz... Mas isso não é possível, isso aí alguém tava lá dentro e mirou assim bem no rosto dele. Ele foi pra cima da água lá, Abel. Ele foi fugir e aí levou, né? O reflexo do André, ele foi fugir, levou o reflexo do André, não está muito bem, ele está se recompondo, vai voltar um pouco molhado, mas está bem. Daqui a pouco com mais informações. Eu tô passando mal, aquele que ficou, ele foi afogado, eu fiquei sem ar. Vamos seguir para onde, produção? Vamos seguir falando de São Paulo? Vamos seguir falando de São Paulo, até porque o São Paulo tem o pior início de temporada entre os 20 times da Série A. Se liga aí, porque a crise é maior do que você pensa. Que a fase do São Paulo não é das melhores, isso todo mundo sabe. A temporada mal começou e já teve eliminação na Libertadores e derrota em clássicos no Campeonato Paulista. Para ilustrar o momento que atravessa o time, o tricolor tem o pior rendimento entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Levando em consideração apenas partidas oficiais, o São Paulo entrou em campo 9 vezes e saiu derrotado em 5 oportunidades, enquanto venceu 3 e empatou uma partida, somando o aproveitamento de 37%.
Acima do São Paulo, clubes como Corinthians e Atlético Paranaense, que somam 44,4% cada. Botafogo com 47,6% e Bahia com pouco mais de 50% de aproveitamento. Ainda sem Cuca, que assume a equipe apenas na metade de abril, o São Paulo volta a campo domingo contra o Red Bull Brasil. E nem precisa lembrar, né? Vencer é mais que fundamental para buscar a desejada tranquilidade. Tranquilidade é tudo que o São Paulo busca no momento, precisa muito voltar a vencer. A gente viu ali nas imagens o Wagner Mancini e o goleiro Thiago Volpi, que também tem sido alvo de críticas, né, da torcida do São Paulo por falhas que apresentou, principalmente aí no último final de semana contra o Corinthians. Ele reclamou de falta do Wagner Love, mas a gente já falou muito sobre isso aqui. Foi mais falha, foi falha dele, não teve falta nenhuma, né? O próprio Mancini falou que não aconteceu nada. Agora nós vemos números ali que preocupam muito, então vou pedir para a produção colocar aqui na tela, por gentileza, porque, Zinho, dá só uma olhada, são 9 jogos, 5 derrotas, 3 vitórias e 1 derrota, apenas contabilizando jogos oficiais. 5 derrotas. Empate deve ser, né? Empate, né? Tem algo errado ali. Tá trocado. A gente já corrige já. Exato. Mas assim, os números são alarmantes, né? Dos clubes da primeira, né? Os 20 clubes, é o pior aproveitamento. Não é à toa que São Paulo está fora da Libertadores. Já. Uma pena, hoje a gente estaria vendo o São Paulo em campo. O São Paulo, no Campeonato Paulista, tem as dificuldades, né? A gente vê que não consegue encaixar o seu jogo, perdeu o clássico, 2 clássicos, né? Perdeu para o Santos jogando melhor, perdeu para o Corinthians, que também não vem no momento maravilhoso, mas como o São Paulo está nessa início de crise, né, de pressão, é uma dificuldade muito grande para o São Paulo. Precisa realmente o Mancini acelerar, arrumar essa equipe, encontrar uma formação dessa equipe, né, para que o São Paulo volte a vencer, porque assim, tem um elenco bom. Sim, né? E tem. A gente vê bons jogadores, agora precisa de uma paz, de uma tranquilidade e definir um time, um esquema de jogo. Cassino, compareça aqui na nossa tela para falar um pouquinho sobre esse São Paulo, porque lá no início da temporada, quando começou o mercado da bola, São Paulo, assim como o Corinthians, né? O São Paulo foi um dos primeiros a se movimentar e começou contratando muito bem. Não dava para imaginar esse início de temporada, né? 9 jogos, 5 derrotas, Cassino. Pois é, Lívia. O São Paulo, ele liderou o Campeonato Brasileiro até a metade, né? E aí o que aconteceu? O São Paulo não teve elenco para se manter na ponta e não conseguiu a vaga direta para a Libertadores, foi para a primeira fase, na verdade a segunda fase, onde acabou sendo eliminado. Quando o São Paulo contratou, eu falei, poxa, o São Paulo contratou bem. Trouxe Hernanes, trouxe Pablo, né? Já tinha um elenco de razoável para bom, e com as peças que chegaram, eu e muitos pensamos, olha, agora vai, né? Agora o São Paulo vai se arrumar. Só que o planejamento acabou não dando certo. E por conta do quê? Da eliminação da Libertadores e dos resultados também no Campeonato Paulista. O que preocupa no São Paulo é o São Paulo agora tem que correr contra o tempo para se planejar, e já deve ter um novo planejamento, para conseguir a recuperação. Agora, tudo aquilo que a gente tem falado, falta confiança, o time está muito desarrumado, muito mesmo, desarrumado demais. Eu nunca vi o São Paulo tão mal montado, tão mal taticamente como agora. Alguns jogadores que a gente não esperava que fossem tão mal agora, como o Jusilei que a gente está falando. O Jusilei no Corinthians era um belíssimo jogador, chegou no São Paulo, fez boas e más partidas, oscilou, mas é um bom jogador. A gente não esperava o Jusilei tão mal neste início de temporada. A gente não esperava o Nenê, que eu falei agora há pouco, poxa, o Nenê é meu titular, mas eu não esperava o Nenê oscilando tanto nesse início de temporada. O Diego Souza até eu já imaginava, porque o São Paulo contrata um cara para a posição dele e ele deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. Falou, poxa, eu estava bem ano passado e os caras me contratam o jogador mais caro da história. Então, o São Paulo está vivendo um momento meio que inédito na história dele, ou pelo menos nos últimos 15, 20 anos, e que agora, repito, corre contra o tempo para se planejar novamente e para tentar recuperar o tempo perdido. Legal, Cassino. Tá aí o São Paulo, falamos muito do tricolor do Morumbi que tenta se recuperar com Wagner Mancini e Cuca chegando mais tarde. O assunto agora é o Flamengo.